Olá, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Saudações a todos, eu sou o Alessandro. Estou acompanhado aqui hoje com o convidado de sempre, Luiz Domingos Costa. Tudo bem, Luiz? Olá, Lê, saudações a todos e todas. Nós temos um convidado de fato, né? O nosso parceiro aí, Rangel Ramos. Trouxemos um especialista para falar de um tema que é delicado, né, Luiz? É indelicado, mas é interessante para todo mundo, né? No mundo em que a gente vive. Então, nós temos um convidado de fato, que é o Rangel Ramos, Rangel Ramiro Ramos. Ele é doutorando em Ciência Política na Universidade Federal do Paraná e tem mestrado na Universidade Federal Fluminense em Comunicação e é professor da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O Rangel, ele estuda comunicação política, publicidade, teoria da comunicação, enfim, ele é um estudioso da semiótica, da análise do discurso, e ele tem pesquisado no mestrado e no doutorado como que se dão as batalhas na internet, as batalhas de hashtag, o recurso do meme. Então, nós achamos que seria uma ótima oportunidade de discutir nesse episódio como que isso se dá, como que funcionam essas coisas que hoje praticamente organizam o debate público, né? Então, Rangel, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É isso aí, gente. Olá a todos e a todas. Eu que agradeço o convite do Domingos, do Alessandro. Espero que a gente possa contribuir com algum debate aí, deixar a galera com a pulga mais atrás da orelha. Vamos, antes de mais nada, falar da nossa campanha de financiamento coletivo. Você pode soltar um caraminguá para esse projeto crescer e se desenvolver no apoia.se/maldita politicagem. E agora nós vamos começar um sorteio de alguns brindes, incluindo alguns livros, mas em especial um livro que nós ganhamos dos professores da UFPR, Marxismo como Ciência Social, do Renato Pericinoto e do Adriano Codato, que é um livro já muito famoso no âmbito das ciências sociais no Brasil, inclusive ganhou prêmio da Unpox, mas eles autografaram um livro especialmente para os doadores do Maldita Politicagem, então nós vamos sortear para quem já doa e para os novos doadores ao longo da semana que vem. Então fiquem de olho e outros livros entrarão como brindes a serem sorteados para os doadores permanentes do nosso projeto. É isso, Alessandro. Qual que, então, é a imagem inicial para a gente tratar do tema, que é a batalha de hashtags, que são os memes que tratam sobre política, né? E esse inferno todo, para mim, é um inferno, né? Mas para muitas pessoas, um universo de muito entretenimento. Eu peguei na cara dura de um artigo do Rangel. Isso vai ficar nas nossas referências para vocês consultarem. Então, os memes, como eles são uma ferramenta de diversão e de manuseio da cultura de uma forma ampla, obviamente que tem putaria. Então tirem as crianças da sala, porque nós vamos trabalhar com termos muito usuais, mas não são usuais, né? Enfim, no ano de 2014, 2015, Rangel? 2014? 2014. O jornalista Ricardo Boechat, né, ele tocava ali o Band News FM na hora do almoço, e ele estava fazendo uma abordagem sobre intolerância religiosa, e ao mesmo tempo em que ele falava no rádio, o pastor Silas Malafaia começou a publicar uma série de tweets rebatendo e ofendendo o Boechat, tirando o sarro do Boechat no Twitter do Malafaia. E no momento ali, a assistente do Boechat mostrou para ele o Twitter do Malafaia bombando com essas publicações de escárnio ao Boechat, e o Boechat respondeu: "Ô Malafaia, vai procurar uma pi", mas já a gente vai falar o que é. E é uma palavra que mexe, tem uma ambiguidade, né? Ela trabalha... Eu não sei se eu falo, vou falar, né, porra? Sim, vai ficar estranho. Tem que falar, E aí tá no artigo. E o Boechat respondeu aos tweets ofensivos do Malafaia com a seguinte frase: "Ô Malafaia, vai procurar uma rola", trabalhando com essa ambiguidade da palavra rola, que é um pássaro inofensivo, né? E aí há toda uma discussão sobre como que esse tipo de efeito da palavra rola foi apropriado pelos memes. O Alessandro gostou da imagem inicial. Mas é isso que nós vamos desenvolver um pouco aqui.
Qual que é o roteiro de hoje, Alessandro? Não, eu gostei do seu jogo de palavras agora para a imagem inicial, achei essencial para a nossa discussão. No primeiro bloco, a gente vai tratar sobre os conceitos. Vamos aqui entrevistar com muita profundidade para entender o que é os hashtags, como elas funcionam, como os memes são entendidos também do ponto de vista teórico, né? Existe uma vasta discussão sobre que a gente vai tentar levantar. E no segundo bloco, a gente vai tentar trazer essa discussão para o caso atual das eleições, né? Tentar entender, de acordo com as pesquisas que nós temos até então, como nós podemos, de alguma forma, compreender esse debate, essa disputa entre os principais candidatos à presidência do Brasil. Uns dados também vou trazer aqui sobre as contas, né, dos candidatos em 2022. E por fim, Rangel, no último bloco a gente já vai preparando aí, nós temos a tradição de perguntar para você se é maldita o debate, né, se é maldito a batalha de hashtags, a utilização de memes, e uma historinha para você ilustrar para o nosso ouvinte, uma espécie de resumo daquilo que foi discutido. Só para dar um panorama, né, sobre o uso da internet no Brasil, né, como essa plataforma pode influenciar as nossas eleições de 2022, 81% dos brasileiros, em pesquisa recente, demonstraram que 81% dos brasileiros usam a internet, né? Apenas um terço da população mais pobre, 33%, portanto, não utilizam a internet. Entre as pessoas com idade superior a 60 anos, uma porcentagem surpreendente, na verdade, para mim, né? Apenas 48% utilizam a internet. Então, a gente está falando de uma maioria da população brasileira, mas ainda que não é o total, né? Que está incluído aqui nessas discussões que nós vamos levantar. E entre os brasileiros, outra pesquisa recente mostra que 33% dessas pessoas utilizam o Facebook ou nomeiam o Facebook como a plataforma rede social favorita para acompanhar a política. 16% o Instagram, 12% o YouTube e Twitter e WhatsApp vem logo depois, né? Então, outra coisa que é surpreendente para mim é ainda a utilização do Facebook como a plataforma mais utilizada, né, para acompanhar a política. Mas todas elas são perpassadas por isso que a gente vai tratar aqui hoje com o nosso convidado, o Rangel, que é o mundo dos memes, né? Acho que isso é uma coisa completamente integrada à nossa cultura, ainda que algumas pessoas não acessem muito a internet, a maioria das pessoas recebe no seu Zap algumas centenas de memes. Rangel, conta pra gente o que é o tal do meme. Muito bem, o meme, ele não é, digamos assim, nativo da internet, né? Ele já existe, digamos assim, ele já existia antes, né? Essa ideia de uma mimese, de uma imitação da realidade e tal, né? Que a gente pode ir lá para a cultura grega, lá para os teóricos gregos, entender um pouco do mimeme, né? E tal, essa coisa de você recriar a realidade, e aí quem resgata isso, quem traz isso para o contexto digital é uma teórica chamada Schiffman, e aí ela resgata esse nome lá de Dawkins, né? Dawkins traz esse nome do meme no Gênio Egoísta, que é um livro que ele escreve em 1976, se não me engano. Dawkins é um darwinista convicto, né? Ele entende que a evolução ela não é no indivíduo, mas ela é no gene. Então, à medida que os genes vão se conectando e recriando novos genes, esses novos genes eles vão se tornando mais fortes e mais desenvolvidos, mais evoluídos. E aí, no final do livro, quase que como um apêndice, ele faz um capítulo chamado meme. E aí, dizendo assim, que o meme seria o equivalente do gene para a cultura. Então, as ideias, né? As ideias vão se conectando, vão se concatenando e vão se tornando cada vez mais fortes. Então, o meme, quando a gente olha para dentro das plataformas digitais, ele é um pouco disso, é um pouco dessa ideia da mimese, de você recriar a realidade, mas também através das ideias, da concatenação de ideias, você dando novo sentido para algumas coisas, você dando novo sentido para aqui ou acolá. E aí, claro que, né, dentro do universo do Brasil, o humor, o sarcasmo, a sátira, a ironia
prevalece, né? Mas você tem memes sérios, memes institucionais. Toda vez que você vê uma imagem ali com texto, a gente pode chamar de meme tranquilamente, né? Mas é que a gente, por cultura mesmo, entende quando fala meme, né? Até tem um meme sobre o meme, né? Falando assim, isso aqui é verdade ou é meme? Né? Como se meme fosse mentira. Meme não é mentira. Meme é só uma forma de você dar um novo sentido. Inclusive, eu tenho um artigo sobre o É Verdade Esse Bilhete, que tá lá no Museu de Memes, é uma análise que eu faço sobre o É Verdade Esse Bilhete. Tava trabalhando essa coisa do meme, de verdade, de não é verdade e tal. Como que o meme foi virando substrato para outros memes, né? Isso, pronto. É isso aí. E depois substrato de análise política, né, que é o meu caso. Exato. Pois é. É muito interessante essas suas produções são muito interessantes, vamos tentar abordá-las ao longo do episódio, mas existe uma outra coisa que você estuda que é a batalha de hashtags, né? Que você teve uma maçã que caiu na tua cabeça quando você estava fazendo a sua dissertação de mestrado e o seu projeto de doutorado. Conta pra gente como que funciona, o que você descobriu, o que foi essa maçã sobre a batalha de hashtags, que é uma coisa que caminha junto com os memes, são utilizados muitas vezes para fazer promoção de hashtags, né? Então foi assim, eu fui para o mestrado com muita vontade de estudar meme. Meu TCC em comunicação tinha sido sobre memes e tal, encontrei o professor Vitor Chagas, que tem o projeto do Museu de Memes lá na Federal Fluminense, e falei, cara, eu quero estudar isso aí. E fui nessa direção, mas eu tinha muito uma visão assim mais ligada à arte, aos estudos de Bakhtin, né, de semiótica, a respeito da sátira, a respeito do riso e tal, né, a respeito das manifestações populares em direção à quebra do poder e tal. Bom, mas aí, durante o mestrado, minha pesquisa foi dando uma guinada no momento que eu comecei a montar um banco de dados acompanhando o Trend Topics do Twitter, né, então o Vitor me incumbiu dessa tarefa de começar a fazer uma raspagem, né, no Trend Topics, em horários pré-determinados, e montar um banco de dados a partir do que eu estava puxando do ranking, né, do ranking do Twitter, lá o Trend Topics. E daí, no Carnaval, eu tive assim, meio que um achado, assim, meio que uma descoberta, né? Eu tava lá fazendo minhas coletas, normalmente, né? Em vez de estar curtindo o carnaval de rua de Curitiba, muito tradicional, tava em casa baixando o Trend Topics do Twitter. E aí, uma hashtag subiu com muita força, muito rápido, né? Assim, subiu no sentido de ela sair dos últimos lugares e alçar os primeiros lugares do ranking, né, nas minhas coletas. E que era Bolsonaro vai tomar no cu. Então, assim, tinha uma galera fazendo isso, começou a rolar vídeo pelo Twitter da galera se filmando, tipo, a galera de lá El Salvador se filmando, Fortaleza, né, botando vídeo, metendo a hashtag Bolsonaro vai tomar no cu, Bolsonaro vai tomar no cu. Até aí tudo bem, porque quase todo ano tem uma galera que lima o presidente na hora do carnaval e tal, né? Uhum. Mas aí, o curioso foi que nas minhas próximas coletas, uma outra hashtag subiu muito, muito rápido e superou a Bolsonaro vai tomar no cu, que era Bolsonaro tamo junto, ou Bolsonaro TMJ, né? Bolsonaro tamo junto. E aí eu falei, cara, porra, tem alguma coisa aqui. Aí eu falei, será que tem um padrão nisso? E aí eu comecei, nas minhas coletas, comecei a observar que toda vez, né, eu estou coletando isso desde o começo de 2019, meu banco vem desde 2019 até hoje, né? Tem alguns lapsos de tempo ali que eu não consegui coletar por conta de trabalho, mas eu tô com o banco retomado agora, inclusive. E aí eu comecei a perceber que no decorrer ali de 2019, toda vez que tinha uma hashtag que detratava o Bolsonaro, logo nas minhas próximas coletas já tinha uma hashtag que positivava a imagem do Bolsonaro. Entendeu? Que juntava a galera falando, tamo junto, ô, Bolsonaro não tem corrupção, ô, Bolsonaro não sei o quê, Bolsonaro é lindo, Bolsonaro é perfeito, sei lá, foda-se. Né? Então, tipo, essas coisas para tentar positivar a imagem do presidente. E aí teve outros episódios também, como, por exemplo, quando o Renan Calheiros, se não me engano, foi concorrer à presidência do Senado, eu acho, ou do Congresso, não lembro agora de cabeça. Mas aí teve uma galera também que começou a criar várias hashtags detratando o cara.
E aí acendeu uma luzinha na cabeça dele, porque em 2013 rolou muito isso, né? O Twitter foi um canal muito forte pro impeachment da Dilma e tal, isso que a galera se manifestou muito lá. Então provavelmente acendeu uma luzinha na cabeça do Renan Calheiros e ele falou assim, a minha imagem na opinião pública aí tá muito mal, então eu vou desistir. E aí desistiu de concorrer e tal. Eu acho, né, que foi isso. Mas deve ter tido suas outras motivações. Mas eu comecei a perceber que havia ali sempre um trabalho de você usar a hashtag, usar o Trend Topics a serviço de alguma agenda, né? Uma agenda que interessasse principalmente ao governo, né? E aí que eu chamei de batalha de hashtags, porque aí toda vez que tinham hashtags para debater, para bater, né? Ou hashtags de movimentos sociais, sempre tinha uma hashtag contrária ali, tentando empatar ou superar o volume de tweets e volume de conteúdo detrator. Essa iniciativa, que na verdade, essa reação que é muito forte por parte da estrutura de mídia do Bolsonaro, agora também é feita pela oposição, né? Quando alguém ataca o Lula ou o PT reage, mas no começo, essa capacidade de resposta muito rápida era muito própria do Bolsonaro, e a esquerda, o outro campo, não tinha essa capacidade de resposta rápida, né? Não, nas minhas observações, eu não via isso. Inclusive, por exemplo, tem um outro episódio que é quando a Joyce Helsman vai depor na CPI. Cara, as hashtags do Cala a Boca Peppa, ou Peppa Pig, não sei o que, sabe? Que detratam a mulher, vinham com muita força. E, tipo, você não vê outro tipo de condução. Então, isso indica o quê? Isso indica que, muito provavelmente, eu tenho um trabalho de profissionais que estariam fazendo a mesma observação que a minha. Eu estou olhando no Trend Topics, vendo o que está subindo, eu estou analisando o momento, eu vou criando narrativas, vou criando hashtags, vou criando conteúdos, para quê? Para mobilizar uma massa, né, na direção desse assunto. Ela vai falar, a Joyce Hessman vai lá falar mal da gente, vai lá falar do gabinete do ódio, aí provavelmente o próprio gabinete do ódio falou, não, então vamos se armar aqui e vamos levantar a hashtag. Essa é a grande discussão, talvez a grande discussão da minha tese seja essa, de que isso não é algo natural, assim, orgânico, espontâneo, é algo pensado, é algo profissionalizado. Ô Rangel, me fala, você pode explicar para a gente, mais ou menos, de uma forma bem introdutória e geral, como que funciona os Trend Topics e a batalha de hashtags? Como que o algoritmo pensa isso, calcula aquilo? Então, o algoritmo, ele faz o seguinte, né, isso é o que está na documentação do Twitter, qualquer pessoa pode acessar ali, né, ir lá do Twitter e perguntar como é que funciona a hashtag, como é que funciona o Trend Topics, né, e ele tem são 3 critérios principais, que deixa eu ver se eu lembro. O primeiro é que tem que ter muito compartilhamento em um curto espaço de tempo, né? Você tem muita gente usando a mesma hashtag num curto espaço de tempo. Essa hashtag não pode ter sido se repetido. Ela não pode ter sido usada no dia anterior ou até na semana anterior. E aí até, inclusive, tem outra coisa que eu identifico na minha dissertação, que é que os bolsonaristas, né, as hashtags mais bolsonaristas, eles escreviam errado algumas palavras, só para burlar o algoritmo. Entendeu? Então, Bolsonaro com U, por exemplo, em vez de ser com L. Todo mundo vai entender que é Bolsonaro, mas se você está trocando, o algoritmo não vai entender, né? Claro que depois ele evolui e começa a pegar, mas para subir e conseguir subir, né? Eu acho que os mais importantes eram esses, assim, de você ter muita gente compartilhando por muito tempo e ela não tá se repetindo. E um quantitativo de uma hashtag que explode de uma vez, assim, o quê? 10 mil compartilhamentos? Não, é muito mais, cara. É muito mais. Coisa de, sei lá, 50, 60 mil. Deixa eu abrir aqui uma planilha aqui, ó. Tá aqui na mão aqui. Deixa eu abrir aqui a última que eu peguei aqui, vamos ver. Ó, vamos lá. Lula na Band, vamos ver aqui, ó, quanto tem. Deixa eu ver. As placas do Lula são poucas. Beleza, do Lula na Band eu tenho 14 mil. Mas quer ver? Deixa eu achar uma outra aqui. Isso aí tá coletando hoje? Hoje, 20... As minhas coletas são de 5 em 5 horas, na verdade, assim, né? Então, por exemplo, foi hoje 5 da manhã, temos Ciro na TV, já tem mais aqui, ó. 29 mil, 30 mil, mas quer ver? Deixa eu achar uma de Bolsonaro aqui, cara.
As do Bolsonaro são muito altas. Vamos lá, Bolsonaro do Pânico, 26/8, 15 horas, bateu 89 mil. Caramba. 89.191. Às vezes é 10 vezes, né? Você viu? E a do Lula, 15 mil. 14 mil do Lula. São quantas Lula querências aí, Luiz? Dá umas 7 querências, né? Assim, é bem gritante a diferença. É bem gritante. Tá. Viu, Angel, para a gente fechar esse bloco, eu queria perguntar, na verdade, eu queria que você comentasse sobre uma afirmação que você traz nos seus trabalhos, que é o efeito que a hashtag promove, né, no debate, que você afirma ser mais uma fixação de discursos homogêneos do que uma ampliação do debate democrático. Você pode comentar um pouco essa afirmação? Uau! Esqueçam o que eu escrevi. Ele vai falar igual o Fernando Henrique. Exatamente. Esqueçam o que eu escrevi. Eu escrevi isso. Pensa bem, pensa. Assim, não é que eu acho que a hashtag seja isso. Eu acho que a hashtag, ela é só a técnica, né? Ela é só o meio. Eu entendo que a maneira como as pessoas utilizam. Por exemplo, vamos lá. Quando a galera cria essa narrativa do bem contra o mal. O Bolsonaro é do bem, quem vota no Lula é contra o mal. Aí a Michelle vai lá na Igreja Batista e fala um negócio desse, fala que não sei o quê, que é uma luta do bem contra o mal, que o Alvorada lá era consagrado a demônios, pipipi, popopó, entendeu? Cara, você cria toda uma cena, tá entendendo? Toda uma cena. Cara, não dá pra dizer que isso é democrático assim, entendeu? Porque você... E aí a coisa fica pior... até pelo meu lugar de fala, enquanto teólogo, evangélico, porque o mecanismo da igreja é um terreno muito fértil para você espalhar esse tipo de narrativa, para você criar esse tipo de contexto, cenário, entendeu? E mobilizar uma massa que é influenciada por um sujeito e que se reúne todo final de semana e que tem crenças muito bem estabelecidas. Então, olha a força disso. Cara, é uma máquina, entendeu? É uma máquina de mobilização muito forte, né? Um terreno muito fértil para você espalhar coisas assim. Então, tipo, se você tá dentro do cenário evangélico e fala que é de esquerda, que vai votar no Lula, pronto, você é do maligno, tá possuído por demônio. Tá entendendo? Então, assim, aí beleza, aí criou essa narrativa, agora vai para as hashtags. Aí você sabe a hashtag, luta bem contra o mal, né? O Bolsonaro é do bem, o Lula é do mal, né? Lula consagra do mundo, Lula vai fechar igrejas, sabe? Aí você vai criando os mecanismos. Aí, tipo assim, aí eu acho que o jogo, ele já não é tão democrático, ele já é muito mais para conservar aquilo que já está hegemônico, assim, né? A gente sabe que hoje, no cenário político, o âmbito religioso, especialmente o evangélico, ele tem uma hegemonia, né? Ele tem uma hegemonia muito forte, assim, né? No nosso cenário político atual, que não era, mas se tornou, né? Hegemônico agora. Então, Luiz e Rangel, eu trouxe alguns dados sobre os candidatos, né? De 2022, o TSE disponibilizou os dados das redes sociais dos candidatos. As redes mais utilizadas, que os candidatos mais possuem, é o Facebook e o Instagram, né? Cerca de 13 mil contas vinculadas a candidatos foram registradas no TSE. O Twitter aparece em terceiro com cerca de 3 mil contas. E você sabe, Luiz, qual partido é o mais presente, que mais possui contas vinculadas? Não, PP. É o Partido Liberal, o partido do seu presidente Jair Bolsonaro, seguido pela União Brasil, e o Partido dos Trabalhadores aparece em terceiro, né, o PT. A diferença é grande, o PL tem 2.900 contas e o Partido dos Trabalhadores, o PT, tem 2.500. Em média, o Partido Novo é aquele que mais possui contas por candidatos, né? A média é de 4,6 contas vinculadas a candidatos do Partido Novo. Então, incluindo várias plataformas aí, né? Isso, são várias plataformas utilizadas pelo mesmo candidato, né? A contagem é essa. Isso já entrando sobre a disputa dos presidenciáveis, né? Principalmente dos dois principais, do Lula e do Bolsonaro, fiz um levantamento bem básico aqui. O Facebook, o Bolsonaro possui 14 milhões e o Lula 5 milhões de seguidores, né?
No Instagram, o Bolsonaro possui 21 milhões e o Lula 6,2 milhões. E no Twitter, o Bolsonaro possui 8,7 milhões e o Lula 4,1 milhões. Ou seja, em todas elas, o Lula é atropelado no número de seguidores pelo Bolsonaro, né? Ou pelo dobro ou pelo triplo, né? Isso. Partindo desses dados aqui, eu queria perguntar para você, Rangel, sobre um aspecto que aparece nos seus trabalhos, que é a possível presença de robôs. Não, na verdade, nós sabemos que existem robôs que trabalham, né? Mas eu queria que você nos dissesse o que a ciência política já sabe sobre, como eles atuam, né? Qual a função que esses robôs cumprem. Então, acho que os dados que você traz já nos levam a algumas reflexões, né? Então, por exemplo, os ouvintes devem estar se perguntando, porra, mas se os caras têm mais no Facebook, lá no Instagram, o Twitter está em terceiro lugar, por que está pesquisando o Twitter, né? Então, assim, acho que para esse questionamento, isso é uma luta entre os pesquisadores de comunicação política, porque para você raspar dados dessas plataformas, você precisa ter uma API. O API é como se fosse um aplicativo mesmo, né? É um aplicativo individual que a plataforma disponibiliza para pesquisadores, né? Ou para pessoas profissionais, desenvolvedores. E aí a própria plataforma, né? Os próprios programadores da plataforma, eles decidem o que eles vão liberar de dados. Das três aí, das duas, na verdade, né, que é o Twitter e o Facebook, porque o Instagram é do Facebook, o Twitter, ele é mais amigável. Você consegue raspar mais dados, assim, com a API do Twitter. O Facebook, depois de todo aquele BO que deu lá, o Zuckerberg teve que dar respostas lá no Congresso americano, ele deu uma boa de uma fechada, assim. Então, a gente usava um software chamado NetVis para fazer a raspagem e acho que hoje, assim, quase ninguém consegue fazer coisa com o Facebook, a não ser que você faça o que os pesquisadores chamam de etnografia digital. Aí você entra em algum grupo e daí vai baixando o conteúdo. O pessoal que faz pesquisa no WhatsApp faz isso também. Você se infiltra no grupo e aí dali você vai baixando o conteúdo que tem no grupo ali. Então, por isso eu tenho optado pelo Twitter desde o começo, né? E aí assim, mas o Twitter também tem poucos menos seguidores e tal, não sei o quê. A outra coisa que eu acredito mais no Twitter é que o Twitter tem mais discussões, assim, né? A discussão ela é mais acalorada no Twitter do que no Facebook. Então, eu tenho mais, assim, os políticos, né? Usando quase que como uma comunicação institucional, né? O Trump começou com essa moda e foi pegando, o Bolsonaro, desde que entrou, usa o Twitter quase que como uma comunicação institucional. E um outro terceiro ponto que os dados do Alessandro me trazem é que no Twitter você tem uma certa elite política, assim, né? A discussão ela é um pouco mais elevada, assim, e também mostra o quanto o Bolsonaro acredita ainda nisso, né? Porque, assim, na campanha de 2018, eles tinham muito pouco tempo de televisão, né? Então, eles apostaram muito nas plataformas digitais. E aí, ali, eles conseguiam conversar com o Facebook, que é uma camada mais... A galera mais antiga, você tem pessoas de gerações mais antigas lá. Mais popular, né? Mais popular zona. Você tem no Twitter uma elite, uma galera que discute, que sabe, que fala, pipipi. E você tem no Instagram ali a galera mais cool, mais jovem e tal. E você fala, o Alessandro não trouxe os dados do TikTok, mas se vocês forem atrás do TikTok também, os caras estão usando, eu não tenho os dados aqui, mas os caras devem estar usando muito o TikTok também para alcançar essa galerinha mais nova aí. E agora, respondendo a pergunta, né, os robôs, eles são sempre um atravessamento, um enviesamento na nossa pesquisa, né? Eu não conheço nenhum pesquisador, assim, que bata no peito e fale assim, isso aqui é robô, isso aqui não é robô. Tem algumas iniciativas aí de alguns pesquisadores e tal, de identificar robô, mas elas são falhas, assim, já foi identificado que elas têm falhas e tal, porque o algoritmo ele vai se atualizando, né? Na verdade, é uma briga que extrapola a nossa área, assim, né? Porque quem tá programando, né, os desenvolvedores, tanto a galera que desenvolve os robôs para dar mais replicabilidade nos conteúdos,
quanto o outro lado, que é o programador que está dentro da plataforma, que tenta programar para inibir, cara, eles são coisas muito fechadas, né? Se já é difícil para o pesquisador ter uma API que consegue baixar um ou outro dado, imagina conseguir investigar lá como é que os caras programam os algoritmos para ou dar replicabilidade ou para inibir a ação de replicabilidade. Mas, no entanto, você tem alguns indícios, assim, né? Por exemplo, existem algumas hashtags, como, por exemplo, a que teve essa semana aí do Janones, dentro das minhas coletas do Trending, acontecem algumas coisas muito inusitadas, que ela subiu, assim, na coleta das 15 horas do dia 24, se não me engano. Deixa eu ver se aqui, qual que é. Então, os dados aqui. Do Janones, rachadinha do Janones. Ela bate no dia 24, ela bate o topo. Às 15. Na minha próxima coleta, que é às 20, ela simplesmente não existe mais. Nossa. Ela simplesmente não existe mais. Então você pensa assim, poxa, os caras só falaram naquela hora, naquele momento específico. Tipo, não sei se aconteceu alguma coisa também, não sei se foi quando foi desvelado o que estava acontecendo e tal, não sei o quê. Mas é muito estranho, entendeu? Tipo, cara, pensar que que a militância tá tão organizada a ponto de, tipo, não, vamos todo mundo parar 3 horas da tarde, vamos todo mundo parar pro cafezinho e tuitar com a hashtag rachadinha do Janones. Tipo, a hashtag são, para chegar no trend tem que bater 80 mil tweets. 80 mil pessoas estão assim organizadas. Entendeu? 90 mil, 130 mil pessoas estão organizadas assim, agora vamos todo mundo parar para fazer a hashtag aqui e a hashtag subir. Será? Então, pode ser, mas assim, não sei, né? Não é provável, né? Os robôs são perfis eletrônicos, são perfis mecânicos, que não são de pessoas de verdade, são criadas por programação, portanto são falsos, né? Não são pessoas de fato. E os programadores conseguem publicar por esses perfis como forma de ampliar a quantidade de hashtags de interesse daquela campanha, né? Então é isso que ele está falando. Você pode agendar, né? Você pode agendar a publicação, entendeu? Várias publicações e vários perfis. Então você também tem o que a gente chama de ciborgue, que seria uma pessoa, por exemplo, o Domingos, ele tem 5, 6 perfis, entendeu? E daí, nesses 5, 6 perfis, você programa vários tweets para eles serem publicados com a mesma hashtag em determinado horário, entendeu? Mas agora, isso vai te custar um tempo, né, Domingos? Vai te custar aí uma meia hora, uns 40 minutos e tal. Agora, pensa nisso se você tem um cara contratado, ou um time, uma equipe contratada só para fazer isso. Certo. Entendeu? Aí você consegue mobilizar uma grande massa. Como é que o Twitter vai inibir isso? Entendeu? Se você foi lá, usou o e-mail, você colocou lá uma fotinha, é uma pessoa, né? É um perfil, mas é administrado por uma pessoa. Agora você pensa o seguinte, o Domingos passa 8 horas do dia administrando 100 perfis, entendeu? Criando conteúdo para esses 100 perfis, agendando conteúdo para esses 100 perfis. Aí agora você pega e você tem um time com 50 Domingos fazendo isso. Aí a gente consegue chegar a 100, a 130 tweets de uma hora para outra, né? Aí fica fácil. Então vamos entrar nessa questão, já que tem em algum grau, difícil de medir quantitativamente, por essas dificuldades que você disse, existe algum grau de orquestração dessa caixa de ressonância do debate no Twitter, especialmente no Twitter. Mas vamos fazer de conta que não, mas que enfim, fosse no mundo ideal, as pessoas de fato se mobilizassem em função das suas crenças e das suas adesões às plataformas, às ideologias e aos candidatos, que é o que pega hoje, né? Os líderes que mobilizam a massa. Então, Bolsonaro, Lula, Trump e por aí vai. O fato é que o meme, que é uma coisa bacana, divertida, também se presta, né, também tem sido utilizado para desqualificar, atacar as instituições, como você mesmo disse, né? E isso se insere numa lógica que também é muito fomentada pela plataformização, por essa coisa dos algoritmos, que são os memes de confronto, né? Quanto mais confrontacional são as publicações, mais ibope, mais repercussão elas causam. E isso tem, então, acaba que a gente chega numa tensão dessa nova vida da comunicação. Por um lado, o meme é um veículo muito veloz de levar uma mensagem, né? Você aborda isso nos seus artigos.
mas, por outro lado, ele também se presta à degradação do debate político e ao incremento do ódio, né? Se não fosse essa lógica dos algoritmos, de que as publicações de confronto bombem mais, o meme seria muito mais proveitoso para o debate político, né? Você não acha? Eu tenho um colega lá na Federal Fluminense, colega assim de vista, né? O Marcelo Alves, e a tese dele foi exatamente nesse sentido, de que a plataformização ela foi responsável pela polarização no debate político, né? Pela falta do que dentro do jornalismo convencional a gente chama de gatekeeper, né? O gatekeeper é o cara o guardador do portão mesmo, né? O cara que faz a edição, a editoração daquilo que vai ser entrado, não o que pauta, na verdade, né? O jornalismo. Então, uma vez que eu tiro essa figura do gatekeeper e a plataforma talvez fizesse esse papel, e a gente sabe que não faz, começa a fazer um pouco mais depois da LGPD, mas antes da LGPD a gente sabe que a plataforma não estava nem aí, o negócio era ganhar dinheiro mesmo, e quanto mais pessoas estivessem falando, independente do que as pessoas estivessem falando, se estivessem se odiando, se amando, a plataforma não estava nem aí, porque o discurso era, não, a gente é só a plataforma, a gente é só o meio, a gente é neutro nesse sentido. E aí que começa a ter toda essa pressão, né, do poder público, tipo, não, você precisa ter regra. Né, e o poder público começa a criar regra, então as plataformas precisam começar a ter que se adequar às regras. E assim, eu penso que tudo isso, eu não defendo que seja a plataformização, eu defendo que seja uma questão social mesmo, sociológica, assim, tipo, é do sujeito mesmo, é das pessoas mesmo. Porque assim, você não vê os mesmos ataques e discursos de ódio, ou ataque às instituições, como o Bolsonaro faz, você não vê isso tanto em outros países, em outros lugares, né? Não sei, eu não manjo muito de política internacional, mas assim, eu não escuto muito isso, assim, né? Tanto é que parece que é uma coisa meio singular do próprio Bolsonaro, assim, sabe? Tipo, de usar da militância para bater, porque se você reparar, ele fala assim, tanto na entrevista no Jornal Nacional, ele fala pro Bonner, ele fala assim, não, isso é coisa que o pessoal fala, não sou eu. Ele fala assim, não sou eu que tô falando que tem que fechar o STF. Não, isso aí é o que o pessoal fala nas redes sociais, então isso aí para mim não é problema, tá, entendeu? Então assim, veja como é uma mecânica, né? É uma mecânica, eu tô blindado, porque não sou eu que tô falando, né? Ah, mas você fomenta e tal. Não, eu não fomento nada. Tipo, eu só falo o que o povo quer escutar e tal, não sei o quê, né? As pessoas que estão indignadas com o STF, não sou eu, né? Então eu sou só uma vítima de tudo isso. Essa é a narrativa construída, entendeu? Então, assim, dentro da minha defesa de tese, é que assim, tipo, não é a plataforma que faz isso. É pensado, assim, é assessorado. Bolsonaro, ele é assessorado por pessoas inteligentes que falam para ele, ó, vamos agendar o debate, vamos mudar a discussão, vamos tirar o foco. Ah, estão batendo no pibinho, vamos achar outra coisa, vamos falar de voto impresso. Certo. E aí começa a mobilizar a militância para falar de voto impresso. Ah, não sei o que, os empresários estão falando de golpe. Ah, vamos mobilizar no sentido de censura. O Luciano Hang fez uma campanha de marketing em cima do censura. Ele falou assim, promoção sem censura, alguma coisa assim, tipo, ele botou o estoque dele, ó, oferta sem censura é a hashtag dele. Oferta sem censura. O cara subiu a hashtag, foi pros 10 primeiros lugares lá com essa ideia de oferta sem censura, brincando com a censura que o Alexandre de Moraes fez com eles, né, com os empresários e tal. Até por isso deve vir a resistência do Bolsonaro em frequentar os ambientes de televisões, de canais televisivos que não são, né, apoiadores claros dele, né? Porque aí ele não consegue pautar, né? Ele está entrando num ambiente que é imprevisível para ele, né? Partindo dessa discussão que você levantou agora, Angel, eu queria perguntar para você se existe seus dados aí, se eles apresentam algum tipo de padrão nos hashtags e nos memes levantados pelo Lula, pelos apoiadores do Lula, né?
e se existe também o mesmo para os apoiadores do Bolsonaro. O que minha pesquisa mostra, assim, né, meus dados têm mostrado, é que quando se trata de uma militância bolsonarista, é tudo muito bem mais pensado. Então eu tenho lá um debate do bem contra o mal, eu tenho, quando o Bolsonaro vai para o JN, eu tenho a hashtag Globo Lixo batendo de hora em hora, assim, o topo do trending. Eu tenho esse ataque às instituições e tal, e ataque ao Lula. O ladrão no JN, não sei o que e tal, batendo especificamente no Lula. Quando se trata das de esquerda, você vai ver alguma coisa do tipo, Bolsonaro tchutchuca, né? Tchutchuca do Centrão e tal, alguma coisa assim meio pejorativa, mas é uma. Você não vê várias, assim, várias coisas. E daí umas coisas um pouco mais, sei lá, Lula lindo, vote 13, Lula no JN, é uma coisa assim bem menos... ou é uma coisa, tipo, engraçada, de jacosidade, de zoeira, né? Tipo, o cu da Anitta, né? Teve a história da Anitta lá, lembra? Isso aqui é que ela tatuou a bunda, não sei o quê. A hashtag sobre a música, não sei o que, o cu da Anitta e tal, não sei o quê. O cu da Anitta tá incomodando o Bolsonaro, Aí, então tinha coisa assim, que tinha, tipo, muito bom. Na jocosidade, assim. Agora, não tem nada, assim, no sentido de, por exemplo, bater na instituição, ou, sabe, vitimizar o Lula, entendeu? Não tem, cara. Agora você vê no Bolsonaro, você já vê uma coisa um pouco mais ajustada, assim, né? Você tem lá alguma coisa que tem a ver com a religião, né? Alguma coisa mais institucional, tipo Brasil com Bolsonaro, ou Vote 22, Bolsonaro 22. Uma coisa que ataca as instituições, Globo Lixo, STF censura, pipipi. E é uma coisa, um ataque direto ao Lula. Ele não ataca o Ciro, ele não ataca a Simone Tebet, ele ataca o Lula. Entendeu? É o Lula. Ele, no caso, né, eu tô falando da militância, né? A militância do Bolsonaro. Né? Posso dizer que é o Bolsonaro. Se eu entendi direito, a lógica de operação das hashtags do campo do Bolsonaro, ela é muito mais estruturada, né? E muito mais aguda, muito mais agressiva. Eu acho que isso vem de 2018 e tem uma estrutura que muitos antropólogos, especialmente a Letícia Cesarino, menciona, pelo menos 3 camadas, né? Que é o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio. Depois, uma rede de dezenas de formadores de opinião, influencers, que estão no YouTube, estão em vários lugares, são muito famosos, têm milhões de seguidores. Em terceiro nível, a disseminação para o Twitter numa frente e para o WhatsApp em outra. E aí entra na casa dos milhões de pessoas que são atingidas por essas informações. Essa topografia provavelmente não existe da mesma forma no campo da esquerda, preparada desse jeito, né? Eu acho que é isso que faz a diferença de estruturar muito bem e coordenar muito bem o conteúdo e a quantidade dessas mensagens diariamente. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Isso está num episódio que a gente fez lá atrás, né, Ale? Que é o episódio 20, que é o da hipnose política e o da pós-verdade. Quem quiser, volta lá e escuta. Para a gente fechar esse bloco, eu queria pensar ainda mais um pouquinho a respeito disso, que é o seguinte, tem gente que fala, você disse que eu acho que faz sentido ter uma certa disposição de determinadas lideranças, como é o caso do Trump e do Bolsonaro, que não existe em outros países. Por exemplo, o Boris Johnson, né, que é um típico político conservador, neopopulista lá na Inglaterra, mas ele não tinha nem de longe as características do Bolsonaro e do Trump, de ataque, dessa ofensa, desse desaforamento, de desafiar as instituições. Então, acho que eu concordo contigo no sentido de que tem que ter um perfil de político que faça isso. Isso não está em todos os cantos do mundo, portanto, não é produto exclusivo ou direto dessa lógica da plataformização, né? Mas, inegavelmente, em qualquer canto do mundo, o barulho é muito grande, né? A internet produz uma chiadeira, um ruído nervoso. E aí existe um debate interessante que vem se travando no campo das ciências sociais, da filosofia, um debate já que não é tão recente, mas totalmente atual, que são os otimistas sobre a comunicação política versus os pessimistas, ou, para usar uma expressão do professor Sérgio Braga, que é o seu orientador, né, e ele fala os cyber-otimistas e os cyber-pessimistas, né?
existe uma turma de autores e de estudiosos que acha que a coisa foi pro beleléu, né? O debate público está destroçado. Por exemplo, aquele sul-coreano, o Byung-Chul Han, que é aquele livro No Enxame, ele fala, a esfera pública acabou. Não tem respeito, a esfera pública, não, né, você não tem mais a formação de significantes comuns, é uma gritaria sem consenso. E tem os otimistas, né, como o próprio Habermas, que é o dono do conceito da esfera pública. A esfera pública seria esse campo de debate por meio da linguagem que as pessoas seriam capazes de chegar num denominador comum para formular uma opinião coletiva para o governo a respeito do que deve ser a sociedade, o que deve ser a boa vida, etc. O sul-coreano Byung-Chul Han acha que não tem mais isso, é só gritaria e anarquia. O Habermas acha que a internet está passando por um processo de adaptação. A comunicação está se adaptando à internet, isso não é de uma hora para outra. Então, há uma desorganização, mas ele acha que sim, que a internet, uma hora, vai ser uma grande esfera pública ampliada. O que você acha desse debate, agora no campo do palpite, da sua impressão geral? Não, acho que esse debate é o início da minha tese. Minha tese, ela vem nessa direção, assim. Talvez a contribuição que eu tento trazer com a minha tese, minha contribuição científica, social, é nesse sentido, assim, de dar mais insumo para esse debate, né? Então, é o que bem que você falou, tem um inicial aí, as pessoas veem a internet, nossa, a esfera pública digital é a nova ágora, as pessoas estão ali falando, e aí vem essa ideia de uma web deliberação, poxa, olha que as pessoas estão participando, né? O próprio Sérgio tem pesquisas do parlamento digital, não sei o quê, olha que ganho para a política, né? Só que aí começa a perceber que a internet é terra sem lei, né? E as pessoas começam a falar, começam a se xingar, começa a ser uma gritaria, uma loucura. Não sei de quando que é o texto do Jung aí, imagino que seja o quê? 2014, 15? 2018, tradução no Brasil, já eu falo da contribuição. Original 2013. 13? Então, 2013. Pensa 2013. Tira uma foto de 2013. O que era o Brasil em 2013? Eu já ouvi nos bastidores que os cientistas políticos dizem que 2013 é o ano que não se explica, né? Tipo, aquela loucura, aquela maluquice, todo mundo indo pra rua e os caralhos acontecendo, e 5M na Espanha, e aqui, acolá, e Primavera Árabe, enfim, o caos, né? Então, assim, pensa, em 2013, é claro que a visão vai ser pessimista ao extremo da internet. Porra, isso aqui deu muito errado. Aí, beleza, mas a minha tese continua, eu tô em 2022. Agora você, beleza, eu também concordo, eu também sou de uma visão mais pessimista em relação à internet e à democracia. Mas, assim, por que dá errado? Aí eu venho trazendo essa ideia da profissionalização e usando uma técnica de relações públicas chamada AstroTurf, né? Essa topografia que você falou. Então, eu tenho um gabinete, do gabinete eu tenho um público simulado aqui, um público organizado, que espalha maior, mais genuíno, um público de massa, entendeu? E aí a minha tese, né? Eu vou tentar fazer isso, obviamente, né? Não sei até onde eu vou, mas a minha tese é de que, assim, as pessoas não se conectam só por causa do público simulado, como convencionalmente os teóricos do AstroTurf dizem que é, né? Eu acho que as pessoas se conectam também com o conteúdo, também com a narrativa. Então, lá do gabinete, por exemplo, Bem contra o Mal, eu chego num público simulado, a Michelle falando dentro da igreja batista, que tem um público do bem, tem uma luta do bem contra o mal, certo? Que, cara, vai me dizer que Michelle não é uma influenciadora dentro de um nicho muito bem específico de massa. Cara, tá orquestrado isso, tá pensado, entendeu? Ela foi movida por Deus para ir lá e fazer isso. Cara, não, né? Entendeu? Tipo, não dá pra gente defender algo assim. Então, tipo, não, foi pensado. Então, assim, e o AstroTurf, ele tem essa ideia, né? O Daniel Silva, que é o professor da FMG, que é a minha base teórica para falar de AstroTurf, assim, no Brasil, ele traz um capítulo dizendo que o AstroTurf, por exemplo, recebe esse nome na década de 60 e tal, pelos pesquisadores de relação pública, mas ele fala assim, isso já existia lá na Roma Antiga, quando os senadores faziam cartas
uns para os outros e para as outras pessoas, para as outras pessoas mais importantes ali, falando do César, falando de Júlio César. Quando Júlio César retorna, todos os senadores já têm uma ideia de que Júlio César está detonando com o tesouro, né? Está detonando com a grana de Roma, inclusive o Brutus. E aí ele vai lá, e aí a galera dá a facada no Júlio César, até o golpe, né? Então, assim, já é o AstroTurf acontecendo, já é a narrativa se criando e transitando pelos públicos para influenciar a tomada de decisão, entendeu? Então, por que eu tenho uma visão pessimista? Eu tenho uma visão pessimista porque as pessoas aí, os atores profissionais da política estão usando da plataforma e dos privilégios que a plataforma dá, seja do algoritmo, da robotização, enfim, da inteligência artificial, para quê? Para perversidade, para agendar o debate, enfim. Essa ideia do AstroTurfing, só para a novidade nos nossos episódios aqui, é uma prática de mascarar os emissores ou os patrocinadores de uma mensagem, basicamente isso, né? E aí fazer com que ela pareça espontânea. Se isso já existia em Roma, se já existe na mídia de massa, né? É muito comum quando os políticos vazam coisas para a imprensa em off, né? Isso também é muito comum. E na internet isso se potencializa numa escala exponencial, é mais ou menos isso. E você acha que assim como ela tem sido usada para o mal, né, para distorcer a realidade, enfim, para destruir as instituições, atacar as instituições, é possível que também surja para o bem ou você não chega a ser tão otimista? Ah, não sou otimista, não. Eu acho que o AstroTurf ele já é uma coisa feita, pensada já para desvirtuar. Para desvirtuar, entendeu? Para causar o caos mesmo, assim. Já é feito, já foi criado para isso. Tanto no RP, ela não é bem vista, né? Não é bem vista. É que dentro da internet fica difícil você identificar. Por isso que tá tão difícil fazer minha tese. Eu só gosto de complicar. Rangel, veio uma pergunta tardia para mim aqui. Você acha que de 2018, né, daquela eleição marcada pela atuação muito forte dos bolsonaristas nas redes sociais, para 2022, a gente teve uma modificação das instituições e das instituições também dos partidos que são oposição ao Bolsonaro em combater essa estratégia que ele empregou em 2018? Você acha que hoje, em 2022, há um preparo mais bem elaborado, mais bem pensado para essa estratégia? Então, eu acho que assim, a mecânica não mudou muito, né? Tipo, o ponto de vista estratégico deles, assim, funcionou em 2018, vamos tentar fazer funcionar agora em 2022 também. Mas eu acho que com a LGPD, né, apesar de todas as suas nuances, suas falhas ainda, e eu sei que tem gente boa pensando LGPD também, né, tem um núcleo feito, eu não lembro agora o nome do professor, mas acho que é um professor da UFMG, inclusive, que está envolvido, ou não, é algum professor de alguma federal do Nordeste, não lembro agora. Mas ele tem um professor envolvido com a elaboração e tal, das discussões lá dentro mesmo, de aprimoramento da lei e tal. Então, eu acho que a internet deixou um pouco de ser terra sem lei. E eu acho que o TSE hoje, com o Alexandre de Moraes, ele tá, digamos assim, mais brabo, assim, tá mais atento, né? Haja vista o que aconteceu com os empresários, né? Como é que uma conversa daquela vaza no WhatsApp? Entendeu? Eu fico imaginando os caras assim se pegando agora, tipo, e aí, quem que vazou? Tá ligado? Porque, e aí? Entendeu? Como é que isso aí chegou? Como é que essas mensagens chegaram até o Alexandre de Moraes? O jornalista se infiltrou, o jornalista do Metrópolis. Se infiltrou? Foi isso? No grupo, né? Ele aí, ficou um bom tempo, uns 8 meses. Né? Olha lá, como é que se infiltrou? Quem liberou esse link para ele se infiltrar? Quem convidou o cara? Tá ligado? Então, assim, tá de olho, beleza. O jornalista foi lá e denunciou. A gente, com as nossas pesquisas, estamos aí, estamos olhando, né? Vai que daqui a pouco alguém lê aí sobre o AstroTurf na minha tese, tá? Fala assim, tem que ver isso aí, começar a criar lei para isso aí, entendeu? Tem que ficar de olho. Tem um método para olhar, o cara aqui do Paraná, aqui, um maluco aqui, conseguiu observar e disse que
que são indícios de profissionalismo que está agendando o debate, entendeu? Então, assim, eu acho que as coisas estão andando, assim, a passos de formiga, mas estão andando. Agora, eu estou observando, né? Quem sabe aí não aparece uma coisa, uma novidade dentro da própria orquestração da milícia, né? Eu parto do pressuposto de que ela já existe, acontece, porque esse é um dos achados da minha dissertação, né? E agora eu estou observando para ver se eu encontro alguma coisa diferente, né? Qual que é o achado da dissertação, desculpa? De que existe um trabalho profissional feito para elevar as hashtags, para criar uma batalha de hashtags, para agendar o debate e tal. Então, é um dos achados meus ali na observação, porque eu mensuro os dados, né, e tipo, mostro os casos, assim, onde aconteceram, e até porque eu sou profissional de marketing também, né. Então, enquanto profissional de marketing, enquanto redator, enquanto head de conteúdo, eu penso estratégias de conteúdo. Então, para mim, é simples identificar onde tem estratégias que foram pensadas, conteúdos que foram pensados, estrategicamente pensados, e aonde tem conteúdos que são simplesmente soltos ali, sem muita inteligência, assim, sem muita novidade, sem muita direção, por exemplo, você tem um conteúdo que direciona para um público X, um público-alvo X. Cara, isso é coisa de profissional, entendeu? Coisa de profissional do marketing que vai criar conteúdo pensando no público que ele quer conversar, entendeu? O engenheiro não vai fazer isso, ou que não tem formação, ele não vai fazer isso. Quem faz isso é profissional da área, né? E agora, então, Rangel, chegou um momento chave daqui da nossa discussão. Eu vou perguntar para você se você acha que toda essa utilização, né, dessas estratégias, dos hashtags, dos memes, nas redes sociais atualmente, isso é uma coisa maldita ou isso é uma coisa bendita? Você vê com bons olhos ou maus olhos? Ah, meu Deus. Cara, para mim é bendita porque eu tenho muito insumo para pesquisar. Eu sou a favor do Tendel. Quanto mais a galera se quebrar no pau, mais coisa eu tenho para pesquisar. Tá que nem paparazzi procurando briga, discussão. Assim. Eu fico ali, só olhando, vendo onde que o bicho vai pegar. Agora, eu acho que para o desenvolvimento democrático, assim, eu acredito que é mais maldito, assim, né? Porque tem uma teórica chamada, que eu tenho um crush intelectual nela, que é a Chantal Mouffe. Chantal Mouffe. A Chantal Mouffe fala o seguinte, ela escreve um texto, né, famoso, né, que é por um agonismo, né, por um agonismo democrático. E o que é a ideia do agonismo? A ideia é de que lá dentro da arena, né, dentro da luta, o soco que eu dou e o soco que eu levo, ele é tão legítimo quanto, né? Tá valendo. À medida que eu dou soco, eu posso levar soco também, tá tudo dentro da regra. Agora, à medida que o cara me dá um soco e eu dou um tiro, aí fica desleal, né? Aí não dá. Aí tem um antagonismo, porque daí eu quero eliminar o outro. Então, o grande problema da discussão política, ao meu ver, na internet, é que, principalmente a ala bolsonarista, ela tem uma visão de aniquilação do que pensa diferente. Quer conversar, não quer dialogar, ela quer aniquilar. Aí eu acho que é maléfico, né? Aí eu acho que é maléfico. Então precisa ter o quê? Precisa ter regra, né? Precisa delimitar as regras de dentro dessa arena. E aí, por isso que vem essas coisas, por exemplo, verificação de fake news e tal, né? O que o Aos Fatos faz lá. O TSE também agora também tem um aplicativo lá que a pessoa pode denunciar, né? O próprio lance aí com os empresários, de mandar intimar, pegar o computador dos caras e tal, assim. Vamos fazer valer a lei, fazer a regra. Tipo, cara, você pode xingar, mandar o Bolsonaro tomar no cu? Pode. Pode mandar o Lula tomar no cu? Pode também e tal. Você tá ali, tá falando, tá valendo. Agora, à medida que, tipo, você tá falando e só um tá sendo prejudicado, só um tá sendo preso, só um, né? Aí só um lado tá aniquilando o outro, aí não dá, né? Aí não é justo, não é leal o debate, a briga. Então agora é a hora da gente voltar à imagem inicial para você contar um caso que ilustra um pouco a sua agenda de pesquisa, que é o caso real, né, da história do embate entre o Ricardo Boechat e o pastor Silas Malafaia lá para os idos de 2015. Como que foi a história maravilhosa, que tem até um animal bíblico
que é a O rola. animal bíblico. O caso da rola, né? Domingos estava ansioso por esse momento. Não, eu tava desesperado. Não, foi o seguinte, né? Então, o Boechat estava ao vivo no programa, né? Na Band, na Rádio Band, né? E estava falando de um episódio que algumas meninas tinham saído de um centro de Umbanda e foram apedrejadas por algumas pessoas de uma igreja, né? E nisso, o Malafaia começou a tuitar, né? O Boechat falando asneira na Band, o Boechat é um burro, o Boechat não cala a boca, não sabe o que você tá falando e tal, não sei o quê. E nisso uma produtora sinalizou o Boechat e falou assim, ó, o Malafaia tá brabo contigo aqui, falando que você tá falando besteira e tal. E aí o Boechat, no seu ímpeto de insatisfação, né? E tal, ô Malafaia, vai procurar uma rola e para de encher meu saco. Ao vivo, né? Tipo, esse é o ponto de partida, né? Aí o pau comeu. Começou a fazer meme, né? Aí a galera começou a fazer meme do Malafaia procurando rola, do Malafaia segurando uma rola na mão, do Malafaia, enfim, né? Aí o Malafaia virou o homem da rola, né? E aí a conclusão analítica ali é que nesse caso, a métrica, a linguagem do meme, foi uma via de ampliação do debate e da reflexão sobre intolerância religiosa, né? Então, o título do artigo é esse, né? Quando a intolerância religiosa vira meme. Por quê? Então, a minha defesa é no seguinte sentido, né? Eu tenho a Schiffman, que propõe algumas categorias de análise do meme, e depois eu tenho Vitor Chagas, como orientador de mestrado, propondo outras categorias, e a partir das duas categorias deles, e a partir do referencial teórico que eu levanto, trabalhando com Rancière e com alguns teóricos que falam sobre territorialidade, eu trago e apresento mais duas categorias para análise de meme, né? Dentro lá do projeto de Museu de Memes, a gente tinha muito essa preocupação em conseguir categorizar os memes, os tipos de memes, né? Que podem ser tanto sérios quanto de brincadeira e tal. Eu, particularmente, gostava mais dos de brincadeira, de piada, de sátira e tal. Então, a proposta do meu artigo é apresentar essas duas novas categorias de análise. Essa é a minha contribuição científica, né? Mas aí, na discussão em si, na discussão teórica, do artigo, essa discussão mais ensaística, eu trago essa ideia do meme como um agente de discursividade mesmo, né? Um agente de reformulação de sentido, de ressignificação de sentido, né? E aí, por exemplo, quando eu coloco o Malafaia segurando uma pomba num outro contexto, que o Rancière vai chamar de enunciação, né? O Malafaia com uma pomba na mão é um enunciado, beleza, tá dado, mas eu tenho um contexto, ele tá, sei lá, num banner dentro da igreja dele. Poxa, o Malafaia recebendo o Espírito Santo, né? Que é a pomba, o animal que significa o Espírito Santo dentro da teologia cristã. Mas como eu tenho uma outra enunciação aqui, que é de um cara, do Boechat, que não tem nada a ver com LGBT também, assim, né? Nem dá para dizer que o cara é um representante do movimento. O cara manda uma dessa. Então eu vejo toda uma camada de galera se integrando ao discurso, se juntando para rebater esse fundamentalismo religioso aqui representado no Malafaia, né? Tipo, Malafaia, vai procurar uma rola, sabe? Tipo, entendeu? Vai fazer outra coisa, sabe? Tipo, vai, enfim. E aí vem toda uma questão, o cara é enrustido, bate em LGBT porque é enrustido, enfim. Aí você tem um universo. Mas a minha defesa é que o próprio meme, ele se torna um agente de discursividade. Certo. Só uma dúvida, você é da turma do Museu dos Memes, de Memes? Eu sou da turma, no meu mestrado eu era mais integrado lá no grupo, né? Hoje eu não sou tanto assim, mas eu tô aí no meio da galera. Então fica também essa informação, a gente não tinha preparado, né, Alessandro? Não sabia também não. Vale a pena consultar o trabalho do Museu de Memes, né? Que eles catalogam memes de tudo que é lado, é uma pancada de coisa, é muito divertido e é uma boa fonte de pesquisa sobre a comunicação já longa de memes que a gente tem, né? É isso, Ale. Gostaria de agradecer ao Rangel. Depois a gente vai deixar os trabalhos dele nas nossas referências para vocês consultarem. E eu passo a palavra para os dois que estão ali. Obrigado, Rangel. Foi um prazer ouvir
você falar sobre um tema que é tão difícil para a gente ter, pelo menos para mim. Tenho muita dificuldade para entender esses mecanismos da internet. Foi muito esclarecedor. Obrigado. Pô, galera, eu que agradeço, né? Espero que seja a primeira de muitas, né? É Quem isso sabe... aí, acho que vamos... então, outro dia a gente pode vir aí, quando a minha tese for andar, caminhar, o professor Sérgio fica feliz da vida com a minha defesa. Aí eu posso vir aqui contar os achados, ver o que deu nessa eleição aí. Muito legal participar com vocês aí. Obrigado mesmo pelo convite. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Valeu. O Maldita Politicagem tem produção e roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.